Uhum. Pode mandar aqui? Pode mandar?
Olá, olá. Deus, Ele é sempre bom. Você já experimentou da bondade dele nesse dia? Ele é sempre bom. O salmista ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Muito feliz por mais essa live. Eu tenho certeza que será um tempo muito poderoso. Tem algo muito poderoso que Deus vai falar, que com certeza para muita gente vai ser muito revelador. Eu costumo dizer que o que a gente tem recebido do Senhor, quanto à nova aliança, quanto à graça, é uma luz. A revelação é mais luz. E eu costumo dizer que a luz ela não tem o poder de criar nada. Às vezes tem gente que fica assim: o pastor Zé Carlos agora está com esse negócio de nova aliança, está criando algo novo. Não estou criando nada, querido. A luz não tem poder de criar nada. A luz não cria. A luz só revela. A luz só mostra. Quando você pega um quarto escuro e acende a luz, ela não coloca naquele quarto uma cama, um guarda-roupa, uma televisão, um tapete, não. Ela só mostra o que já está ali. Então, o que o Senhor tem nos ensinado sobre nova aliança, Ele não tem criado, Ele tem ensinado. Ele tem apenas trazido luz ao nosso coração, ao nosso espírito, sobre o que de fato é a obra consumada da cruz, o que de fato é a graça, o que de fato é a nova aliança. Hoje nós vamos tratar de 3 assuntos aqui e talvez os 3 sejam bem polêmicos. E muitos destes muito mal interpretados. Quando eu digo muitos destes, do conteúdo que a gente vai estar tratando. Muito mal interpretado. E se você ficar até o final, com certeza você vai ter luz acerca desses textos que nós vamos estar lendo aqui. Mas antes de começarmos esse 4º episódio da nossa live Nova Aliança, eu quero te pedir mais uma vez o seu favor, que você tem feito sempre, tem sido tão bacana. Semana passada nós alcançamos muita gente por causa da sua ajuda. Eu quero pedir a sua ajuda novamente. Você vai estar prestando o serviço não para mim, mas para o reino de Deus. O que você vai fazer? Pega esse aviãozinho seu aí e começa a chamar os seus amigos para estar participando também dessa live. Esse conteúdo vai ser muito revelador. Eu tenho certeza que para muitos o que eu vou falar aqui, você vai dizer: meu Deus, eu nunca vi dessa forma. Não foi a forma que eu aprendi. Eu não estou aqui para reensinar. Eu estou aqui para trazer uma luz, um entendimento de algo que está aos nossos olhos aqui na palavra de Deus e às vezes a gente não presta atenção. Então nós vamos estar falando sobre pelo menos 3 assuntos aqui que vai trazer luz ao seu coração. Mas antes da gente iniciar, eu volto a te pedir: convide amigos, convide muitos amigos, não custa nada você fazer isso. Clica aí no aviãozinho aí e assim que você clicar vai aparecer os seus seguidores, vai lá convidando. Isso é coisa de 1 minuto, você convida 20, 30 amigos aí e você pode estar pegando alguém que está precisando exatamente de uma palavra, de uma revelação, de uma luz sobre esse entendimento. Hoje, eu costumo dizer que nesse tempo de hoje, é o nosso entregar panfleto, né? O nosso clique, né? O nosso compartilhar é a entrega do panfleto, que a gente está sempre entregando. Repara não que o Léo ainda está regulando a luz aqui, a gente está falando de luz, né? Então, um vermelho do meu lado esquerdo aqui, mas é porque nós estamos ainda em regulagem aqui, e daqui a pouquinho vai estar tudo bem ajustado, já que a gente está tratando desse assunto luz aqui, né? Mas então quando você convida alguém, você vai estar exatamente fazendo isso, levando essa informação, essa palavra aos seus amigos, através de um compartilhar. Compartir, né? Partir com. Então quando você está aí compartilhando, você está partindo o que você está recebendo com alguém, com amigos, né? Então, clica aí nesse aviãozinho, convide o máximo de amigos que você puder, para que ninguém perca o conteúdo dessa live, que vai ser muito bacana, extremamente revelador e necessário. E a glória, a honra não é minha, é do Senhor, tá, amados? Nada é meu. É uma luz que Deus tem trazido a nós, aos nossos corações, que tem sido muito revelador. Eu vou falar sobre o jejum na nova aliança, eu vou falar sobre a ceia na nova aliança, e eu vou falar sobre a santificação na nova aliança. E eu acho que pelo menos esses 3 assuntos eu vou conseguir tratar com você aqui. Jejum, ceia e santificação.
Eu vou tentar trabalhar esses 3 temas contigo. Eu creio que vai ser muito revelador para muitos. Muitos, infelizmente, jejuam de forma equivocada. Muitos jejuam. Muitos não sabem de fato o que significa o jejum e qual é a necessidade do jejum nesse tempo. Tá ficando bacana. Nesse tempo de nova aliança. Então, assim, prepare o seu coração. Mas, como eu te pedi, vai compartilhando aí para que outros também possam estar com a gente. Estou vendo a turma bacana com a gente aqui. Não vou nem citar nome, porque tem bastante gente. Sejam muito bem-vindos. Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Prepare o seu coração. Eu quero te dar um outro conselho aqui, te fazer um outro pedido aqui, querido. Não saia dessa live. Eu sei que você pode ser tentado a sair. A gente está vivendo fast food, essa correria do dia a dia. A gente quer ver tanta coisa ao mesmo tempo. A gente, quando recebe um vídeo, não sei se acontece contigo, mas com a maioria das pessoas, a primeira coisa que a pessoa faz é ver o tempo do vídeo. Deixa eu ver se é 30 segundos, aí eu assisto. Se for 2 minutos já é tempo demais. Querido, a gente precisa parar para aprender. Eu costumo dizer que quem não para aprender não deve subir em nenhum lugar para ensinar. Quem não se assenta para aprender não tem o direito de ficar de pé para ensinar. Então, querido, nós só vamos aprender se nós dedicarmos tempo. Esse tempo para você será muito precioso. Portanto, não saia dessa live. Ainda que você seja tentado a sair dessa live, não saia, porque você vai ter informações, conhecimento, revelação poderosa aqui para a sua vida e com certeza para que você possa alcançar e abençoar outras pessoas, porque o que eu aprendo não é para ficar comigo, né? Aqui você pode estar sendo fome, né? Alguém que está com fome para aprender. E vai ter momento que você vai ser pão. Quem sabe lá no seu trabalho você vai ser pão. Lá na rua, onde você for, na sua própria família. Então ninguém consegue ser pão se antes não for fome. Se eu estou aqui agora como pão, que é alimentando você com essa palavra, é porque eu fui fome. São 4 anos e meio estudando Nova Aliança, estudando as revelações da Nova Aliança. Então tem muito conteúdo que eu quero contribuir contigo, que eu quero compartilhar contigo, e é hoje. Eu vou estar aqui. Não saia daqui. Convide outros amigos para estar com a gente. Vamos fazer uma igreja aqui. Vamos fazer um momento tremendo aqui. Basta você nos ajudar compartilhando e convidando outros. E você não saindo, porque, como eu disse, será um tempo muito poderoso. Você não tenha dúvida. Seja fome nessa hora. Queira essa comida, esse alimento que vamos estar te entregando aqui. Porque amanhã mesmo, ou ainda hoje, você pode ser pão para alguém. Isto é, você pode ensinar o que eu vou te ensinar. Você pode compartilhar. Olha, eu assisti uma live ontem e o que eu aprendi sobre jejum é bem diferente de tudo aquilo que eu já tinha aprendido. Querido, nós vamos falar sobre esse jejum da maneira que de fato é na Bíblia. Nós vamos falar sobre a ceia e nós vamos falar sobre santificação. Eu creio que a gente consegue trabalhar esses 3 temas aqui, mas enquanto eu vou ministrando aqui, convide outros. Pastor, você já vai começar, eu posso continuar convidando? Pode, continue convidando, porque a pessoa vai ver parte dessa live e depois é só ela voltar e vai conseguir assistir tudo, porque vai estar salvo aqui no meu Instagram, toda a ministração que nós vamos estar trazendo aqui. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre o jejum na Nova Aliança. Bom, para falarmos do jejum, nós vamos ler, se você quiser até acompanhar aí também, que aqui esse tema se torna um estudo, né? Uma profundidade que nós fazemos aqui na Palavra de Deus. Então, se você quiser até acompanhar a sua Bíblia, você pode acompanhar. Se não quiser, você só ouça e depois você pode ler os textos com mais calma. Mas olha só, em Marcos, no capítulo de número 2, no versículo de número 18, olha o que está acontecendo aqui. Diz assim para nós, falando agora sobre o jejum. Diz assim, olha, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram e lhe perguntaram, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Perguntando para Jesus. Jesus então respondeu, podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Mas o tempo virá em que lhe será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão.
Aí ele diz assim, olha, isso aqui é importante também. Ele fala assim, ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho e a rótura fica maior. Aí ele fala, ninguém põe vinho novo em odre velho. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres e estragam tanto o odre quanto o vinho. O vinho novo deve ser posto em odre novo. Bom, Jesus aqui ele dá uma alfinetada nos fariseus e nos discípulos de João aqui. Por quê? Porque eles tinham muita dificuldade em entender a nova aliança. Tem gente que tem dificuldade em entender a nova aliança. Tem gente que tem muita dificuldade em entender a graça. Qual o primeiro problema dessas pessoas? Eu não estou aqui generalizando, mas infelizmente muitas pessoas têm esse problema. Odre velho. Odre velho. Jesus está dizendo aqui, não se coloca vinho novo em odre velho. Então, querido, para que você compreenda a nova aliança, você precisa renovar o odre. O vinho é a revelação. O odre é você. Se o seu odre for velho, se você ainda é da velha religião, é muito complicado você entender o novo de Deus. Nós estamos em tempo de arrebatamento, é tempo de novidade, é tempo de mais luz. E você precisa ter um coração novo. Tem gente que às vezes fica ouvindo esse tema nova aliança, graça, obra consumada, para pegar onde está o erro. Tem muita gente que é assim. Eles ficam procurando onde está o erro no que está sendo ensinado. Isso é odre velho. Odre velho. Então, para que nós retenhamos essa revelação da nova aliança, nós precisamos renovar o odre. Ter um coração puro, um coração manso, tranquilo. E dizer, Senhor, é a tua luz, fala comigo. Como você pode fazer aqui agora? Fala o meu coração. É o Senhor que quer trazer algo novo para a minha vida. Talvez você chegou aqui e nem esperava estar agora assistindo essa live, você mexeu aí no seu celular e me achou. Nada é por acaso. Mas renove o seu odre, para que você tenha o entendimento desse vinho novo. Então, o primeiro assunto que nós queremos tratar aqui é sobre o jejum. Será que a maneira que nós jejuamos, eu sei que muitos podem estar me assistindo aqui também, e nem professa a minha fé, mas está aqui com a gente, e quer saber um pouco mais sobre jejum. Nós vamos falar um pouco mais sobre jejum. Será que nós jejuamos com a motivação correta? Nós temos uma mente meritocrática. Nós temos uma mente que está muito fora do que de fato é graça. Isso se tornou um grande prejuízo para nós. Porque essa dispensação que nós estamos vivendo é a dispensação da graça. E na graça, preste atenção, na graça não tem meritocracia. Na graça não tem crédito, não tem mérito, é graça. E toda vez que eu quero viver a Bíblia trazendo qualquer meritocracia, eu estou, de certa forma, abolindo a graça. Eu estou afrontando a graça. Então vamos lá. Toda vez que você jejua querendo algo de Deus ao seu favor, que a cruz já pagou, você está dizendo que o seu jejum ajuda a cruz. O seu sacrifício, porque jejum é um sacrifício, você deixa de comer. O seu corpo sente necessidade, sente fome, e às vezes você segura. Tem gente que jejuou 1 dia, 2, 3, 5, tem gente que já jejuou 40 dias. E quando você jejua com motivação errada, eu vou falar isso aqui com muito amor, mas você está fazendo sacrifício de tolo, porque não terá nenhum efeito. O jejum, ele tem um propósito. E aqui nessa leitura que fizemos em Marcos, capítulo 2, Jesus deixou uma dica para nós, que daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui nesse texto para entender que dica é essa que ele deixou, para a gente compreender. Então, vamos em outro texto agora, para depois a gente voltar aqui em Marcos 2. Nós vamos agora em Mateus. Mateus, no capítulo de número 17. Aí nós vamos ver um episódio do jejum, que esse episódio fez a má compreensão do jejum. É exatamente aqui que faz com que muitos compreendam o jejum de forma errada. E olha o que o texto diz para nós em Mateus 17, a partir do 14, uma passagem bastante conhecida. Ele diz assim, olha, o texto diz assim: quando chegaram a multidão,
um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque ele é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, presta atenção. Repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos perguntou para Jesus. Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Preste atenção nisso aqui. Por causa da vossa pequena fé. Tem tradução que está assim: por causa da vossa incredulidade. Olha só, eles perguntaram: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Já teve resposta? Já. Jesus respondeu, eles não creram. Queridos, é tudo por crer. Ou eu creio ou eu não creio. Jesus já fez toda a obra, já venceu Satanás por nós. Já venceu o diabo, já nos abençoou, já nos curou, já nos prosperou. Nós somos filhos. Agora eu preciso crer. Então Jesus está respondendo aqui: olha, vocês não conseguiram expulsar esses demônios por causa da vossa incredulidade. Aí vamos lá. Aí o texto continua. E Jesus fala assim: em verdade vos digo que se tiverdes fé, qual é o assunto? Fé, incredulidade. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, olha só, vocês vão dizer a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. E olha agora, nada vos será impossível. Então o jejum, preste atenção, o jejum não é para tornar alguma coisa possível. O que torna tudo possível é a nossa fé numa obra que já aconteceu, num sacrifício que já foi feito. O que faz nada ser impossível na sua vida não é nada que você faz. É você crer numa obra que já foi feita. Você está conseguindo entender? Nós vamos desmitificar o jejum aqui. Esse entendimento equivocado do jejum. Então vamos lá. Jesus está dizendo: vocês não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da vossa pequena fé, por causa da vossa incredulidade. Aí ele fala: em verdade vos digo que se vocês tiverem fé, eu, você, eles, nós, a palavra é para hoje também, do tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno. Aí ele fala, olha só, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. E ele fala assim, agora no final, nada vos será impossível. Nada me será impossível se eu jejuar muito, se eu ficar com muita fome. Não. Nada me será impossível se eu tiver fé. Tudo hoje é por fé. Não é por nenhum preço que você paga, meu irmão. Nós vamos daqui a pouquinho saber a necessidade do jejum. Por qual motivo devemos jejuar? Mas não é para que você obtenha nada. Ah, pastor, eu estou jejuando porque eu tenho uma causa para receber. Não. Deus, pela infinita misericórdia, pode até te dar, mas você pode ter certeza que não foi o jejum. Não foi. O jejum não opera no tempo da graça, porque o jejum ele é meritocrático. O jejum é algo que eu faço para merecer alguma coisa. Nós vamos saber o que aqui. Mas nunca jejue para pedir nada a Deus. Apenas creia que Ele já te deu através de um sacrifício que é maior do que o seu jejum. Pessoal, continue compartilhando aí. Esse assunto vai esquentar aqui. Vai esquentar. Continue compartilhando aí. Continue. Pastor, mas eles já vão pegar no meio. Não tem problema. Depois eles vão assistir tudo. Compartilhe aí. Dá um clique no aviãozinho e chame mais pessoas para ouvir sobre esse tema. Você que já entrou agora também, talvez você entrou porque alguém te convidou. Faça o mesmo.
Convide outros. Vamos bater meta aqui de alcançar o máximo de pessoas. Semana passada nós tínhamos 42 pessoas assistindo simultaneamente ao mesmo tempo aqui. A gente pode bater esse recorde, basta você compartilhar. Mas é para mim? Não, é para que essas pessoas sejam alcançadas, porque eu já sei sobre jejum. Eu já fui liberto desse entendimento errado de jejum. Não é para mim, é para outras pessoas, para você e para Deus. Porque Deus quer trazer essa luz para muita gente aqui ainda hoje. Então compartilha aí. Então o jejum, ele não é meritocrático. Toda vez que você faz, não só o jejum, mas qualquer sacrifício para receber algo de Deus, você não entendeu a obra consumada da cruz. E por incrível que pareça, você está afrontando a obra consumada da cruz. Você pode dizer assim, pastor, mas eu já recebi tantas vitórias, tantas bênçãos pelo preço que eu paguei, pelo jejum que eu fiz. Sim, querido, porque Deus é misericordioso. Mas quando você entender, quando você receber a revelação da graça, você vai voar. Você vai viver uma vida tão intensa com Deus que você nunca viveu. Você vai ser menos religioso e mais íntimo de Deus. Acredite no que eu estou falando. Então, o jejum, ainda que você já foi abençoado alguma vez pelo jejum, que você pensa ser pelo jejum, não foi. Nós somos abençoados por causa da obra consumada da cruz. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz para você e para mim assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, passado, pretérito perfeito, nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Paulo diz assim: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. É tudo Cristo. É tudo por causa de uma obra que foi feita. Não queira fazer nenhuma obra para ser abençoado. Faça a obra por outras motivações. Não jejue para ser abençoado. Você está dizendo que a obra da cruz foi incompleta. Não faça isso. Você vai saber por que nós vamos jejuar. Mas não é para receber nada de Deus. Nada. Ah, pastor, mas eu continue lendo o texto. Eu conheço esse texto. Eu vou continuar lendo. Então Jesus fala assim, que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos dar ordem ao monte e o monte vai obedecer. E nada é impossível se nós tivermos o quê? Fé ou jejum? Fé. Mas vamos continuar. Aí ele diz assim: mas esta casta de demônios, está nessa tradução aqui, de demônios, eu faço questão de frisar esse detalhe, não se expulsa senão por meio de jejum e oração. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. No original, não está escrito essa casta de demônios. Pode investigar o grego original. Tanto é que tem algumas traduções, eu não sei na sua Bíblia, mas tem dois colchetes na palavra de demônios. O que significa isso? É que o tradutor tem dúvida se é de demônios ou não, se essa parte inclui ou não. Agora vamos estudar um pouquinho aqui então. Vamos aprofundar um pouco aqui. Será que Jesus falou exatamente isso? Que essa caça de demônios só sai por jejum e oração? Espera aí. Então, se essa caça de demônios só sai por jejum e oração, então a obra da cruz não foi uma obra completa. Então, a obra da cruz, quando Cristo morre naquela cruz, ele derrota alguns demônios. Ele derrota o diabo, ele derrota alguns demônios. Mas tem uns demônios mais pesados, mais fortes, que a obra da cruz não conseguiu derrotar. E por isso, quando eu jejuo, eu somo o meu poder do jejum com a obra da cruz, e aí juntos nós somos mais fortes, e aí a gente consegue expulsar tais demônios. Isso é uma heresia muito brava. Não existe. A obra da cruz derrota todos os demônios. Satanás com todos os demônios. Ele foi exposto ao vitupério, ele foi exposto à vergonha, ele foi totalmente derrotado com o inferno inteiro reunido. Prova disso que Jesus falou para Pedro: olha, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não têm poder contra vocês. Então preste atenção, o meu jejum não é para expulsar demônio.
Ah, pastor, mas o texto está dizendo que é para expulsar demônio. Não, o texto está dizendo que esta casta, preste atenção nisso aqui, só sai por jejum e oração. E essa casta de demônios, não, até porque o plural, não é plural, o coletivo de demônio é legião, não é casta. Não é casta. Você não vai encontrar em lugar nenhum que o coletivo de demônio ou algum tipo de demônio é casta. Não, ele não está se referindo aos demônios, ele está se referindo à incredulidade. Ele está se referindo à falta de fé. Por isso que ele fala, Jesus recebe a pergunta dos discípulos, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus responde o porquê. Jesus fala assim, não, vocês não conseguiram expulsar porque vocês são incrédulos. Vocês não creem. Vocês não conseguiram expulsar por causa da pequena fé de vocês. Essa casta de incredulidade só sai por jejum e oração. Então o jejum e oração é para expulsar demônio? Não. O que expulsa demônio não é você e nem por você. O que expulsa demônio é o nome de Jesus. É a obra consumada da cruz. Aí tem gente que tem até medo de demônio porque não jejua. Ah, eu não gosto nem de expulsar demônio porque eu posso não estar bem, eu posso não estar preparado. Querido, eu e você nunca vamos estar preparados no nosso nome. Então a gente não expulsa nenhum demônio no nosso nome. A gente expulsa o demônio no nome de Jesus. Ele derrotou Satanás na cruz. Então, o que o texto está querendo dizer para nós? Que a casta da incredulidade, se você é alguém que você tem dificuldade na área da fé, é alguém que precisa crer mais, piamente no Senhor, descansar nele, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, então você precisa jejuar. É importante o jejum. Não apenas o jejum, mas também o jejum. A palavra de Cristo, a palavra que a gente tem pregado sobre a graça, te ajuda na sua fé, faz você ganhar fé, mas o jejum também ajuda. Então preste atenção, o jejum não é para você expulsar demônio, o jejum não é para você receber nada de Deus, o jejum é para quê? Para você relacionar com Ele. E relacionando com Ele, você aumenta a sua fé, porque quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu acredito nele, mais eu confio nele. Você que é marido e está aqui com a gente, esposa, há muito tempo casado, quanto mais tempo de casado, vendo que seu cônjuge não falha contigo, é fiel, é leal, é íntegro, aumenta ou não aumenta a sua confiança? E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você relaciona, mais você vê a traição, você vê a deslealdade, a infidelidade, mais você aumenta a sua incredulidade, menos você crê, menos você acredita nele, né? Só que o nosso Deus é um Deus de caráter, é um Deus que não falha. Então, quanto mais eu jejuo, melhor é o meu relacionamento com Ele. E quanto melhor é o meu relacionamento com Ele, mais eu confio nele. Quanto mais eu confio nele, aí é importante ouvir a palavra, porque mais fé eu tenho no que ele fala. Vamos lá, vamos entender isso. O que é confiança? Confiança está relacionado, preste atenção, confiança está relacionado a quem falou. Fé está relacionada ao que foi falado. Você sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem acreditar em Deus? Mesmo crentes, está vivendo um momento difícil, a fé é abalada, por falta de confiar em Deus. E por que muitas pessoas não confiam em Deus? Porque não se relacionam com Ele. Então, olha como que são as coisas. Vou falar no positivo. Quando eu jejuo mais, eu melhoro o meu relacionamento com Jesus. Quando eu melhoro o meu relacionamento com Jesus, eu o conheço mais. Quando eu o conheço mais, eu confio mais, porque ele não falha, ele tem caráter, ele é bom. Ele fala que ainda que nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então, quanto mais eu confio nele, eu acredito no que ele fala, que é a Bíblia.
Então eu passo a aumentar a minha fé. A fé é naquilo que está sendo falado. A confiança é em quem falou. Alguém pode chegar para você e dizer assim: me empresta R$50, que segunda-feira que vem, daqui 7 dias eu te pago. Você pode ter o dinheiro e não emprestar, porque essa pessoa não é de confiança. Ela usou essa frase: olha, me empresta R$50, que segunda-feira que vem eu te pago. Só que você já teve algumas decepções com essa pessoa e você vai dizer para ela o quê? Eu não posso te emprestar, eu não tenho. Às vezes tem gente que até mente. Pronto, você não vai emprestar, porque você não confia. Aí vamos imaginar que mais tarde alguém chega para você de novo. Coincidência, 2 pessoas e o mesmo valor. Aí alguém chega para você de novo e fala assim: me empresta R$50, que segunda-feira eu te pago. A mesma frase, porém agora com uma diferença. Essa segunda pessoa que te procurou é alguém que você já emprestou várias vezes para ela. Todas ela pagou. Honesta, fiel, pontual, palavra, homem de palavra. Aí você vai e faz o quê? Você confia, você empresta. Então preste atenção. A frase foi a mesma, o dizer foi o mesmo, mas veio de pessoas diferentes. Então nem sempre o que é falado a gente confia. A gente confia quando a gente analisa também quem falou. Por isso que é importante você conhecer mais Jesus. Por isso que é importante você se relacionar melhor com Ele. Por isso que é importante o jejum. Você jejuar e falar: Senhor, eu preparei esse jejum para te conhecer mais, para ter mais intimidade com o Senhor, porque eu sei que quanto mais eu te conhecer, mais eu vou confiar, e quanto mais eu confiar, mais eu vou ler a tua palavra e vou acreditar que vai acontecer na minha vida. É por isso que a gente jejua. Mais um detalhe aqui, nós vamos lá para o texto de Marcos 2. Perceba um detalhe aqui. Eu posso dizer assim, olha para minha mão aqui, tem uma caneta, certo? Eu posso dizer assim: aquela caneta é azul? Alguém deve ter lembrado da musiquinha de Caneta Azul aí. Eu posso dizer assim: aquela caneta é azul? Tá certa essa frase no português? Aquela caneta é azul? Não. Para você tá. Se você aí, de onde você está, falar assim: aquela caneta que está na mão do pastor Zé Carlos é azul. Tá certo. Agora, eu tenho que dizer o quê? Essa caneta é azul. Porque tá perto. Tá perto, tá aqui pertinho de mim. Então tá, vamos agora aqui para o português. Jesus fala assim: é por causa da vossa incredulidade. Se ele estivesse falando dos demônios, ele dizia assim: mas aquela casta, porque o homem já tinha ido embora. Não estava ali com eles. Ele já tinha ido embora com o filho dele curado. Os demônios já tinham sido expulsos. Então ele diria: aquela casta de demônios, se ele estivesse se referindo aos demônios. Mas como ele estava referindo à incredulidade que estava dentro dos discípulos, ele falou: essa casta que está aí, ó, dentro de vocês. Então olha o português: essa aqui perto, aqui dentro de vocês, essa casta, eu posso acrescentar, de incredulidade, só sai com jejum e oração. É isso que ele está querendo dizer. Porque nada que você faz vai aumentar o seu poder. Não é o que você faz que aumenta o seu poder. É quando você aumenta a sua fé numa obra que já foi feita. O que aumenta o nosso poder é crer mais no total do poder da obra. Não crer por parcialidade, mas crer na totalidade. Então, o que aumenta o meu poder é o que então? A minha fé. O que aumenta o meu poder, tanto é que a fé é um dos dons de poder, lá dos 9 dons. Então o que aumenta a minha fé não é o meu jejum, não é o meu pagar preço, não é o muito orar, não que você não deva orar, mas ore de forma correta. Uma hora eu vou fazer uma live aqui só sobre a oração na Nova Aliança. Não é o que você faz que aumenta a sua fé, é o quanto mais você crê numa obra completa, numa graça completa, num sacrifício completo, num sacrifício perfeito. Então, qual é o nosso maior BO? Qual é o nosso maior problema? Incredulidade. Incredulidade.
A gente precisa todo dia trabalhar o nosso coração para diminuir a nossa incredulidade e aumentar a nossa fé. A gente voa. Aí é uma vida sem estresse, querido. Porque está tudo consumado. Nós já somos abençoados, somos curados, somos salvos, somos libertos. Sabe por que tem muita gente na igreja que ainda vive na prática do pecado? Porque não sabe quem ele é. E por que não sabe quem ele é? Porque não crê na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós, preste atenção, todos nós que cremos em Jesus e o recebemos, somos filhos. E se somos filhos, somos parecidos com o Pai. E aí ele já fala que esses que são filhos parecidos com o Pai são igual a Cristo. Aí ele fala assim como ele é, nós somos. Então a questão não é o que você faz, é o quanto você crê em quem você é. Porque quando você crê piamente que você é Cristo, você é filho de Deus, você vai entender que o pecado não combina mais contigo. E que você é liberto, você é livre para viver santificação. Bom, agora vamos lá, então, em Marcos capítulo 2, que a gente leu antes. Se você perceber, em Marcos capítulo 2, quando os discípulos de João e os fariseus vêm perguntar para Jesus por que os discípulos dele não jejuam, ele usa uma palavra que não é muito comum. Ele fala assim, olha só, podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles quem? O noivo. Ele poderia dizer o filho de Deus, ele poderia dizer o amigo deles, ele poderia dizer muitos outros, o próprio Jesus, muitos outros termos. O rei. Não, mas ele disse assim, o noivo. Por que a palavra noivo? E depois, um pouco à frente, ele fala assim, mas chegará um tempo que o noivo lhe será tirado. Ele repete a palavra noivo. Ele fala assim, então naquele dia vocês vão jejuar. Noivo te lembra o quê, querido? Noiva, noivo, te lembra o quê? Casamento. Nos lembra o quê? Relacionamento. Jesus usou a palavra noivo para dizer a nós que o jejum é para relacionamento. Jejum é para comunhão com Ele. Jejum é para intimidade. Então, quando eu jejuo, não é para Ele me dar nada. Quando eu jejuo, é para melhorar a minha intimidade com Ele e saber que o meu noivo já me deu tudo. Que o meu Cristo já pagou tudo por mim. E que nele eu já sou abençoado. Isso melhora a minha fé. E diminui a minha incredulidade. Mata a minha incredulidade. Eu vivo a vida da fé. Então o jejum não é para você adquirir nada de Deus. Eu gosto de falar muita coisa sobre a mesma coisa aqui. Quero pedir o pessoal para continuar compartilhando. Estamos quase batendo a meta da semana passada aí, 37. Vamos continuar compartilhando. Você que chegou agora, a gente passar de 40 pessoas aqui simultaneamente nos assistindo. 38, vamos lá. Ajude a compartilhar, convide outros para estar com a gente. Pega esse link aí, coloca no seu grupo de WhatsApp. Vamos chamar outras pessoas. Pastor, mas já vai partir para o final da live daqui a pouco. Como eu disse, não tem problema, vai ficar salva a live aqui. E aí a pessoa às vezes assiste 5 minutos, se interessa no assunto todo e vai aprender mais sobre o jejum. Então, ajude a compartilhar. Então veja, o jejum é para melhorar o meu relacionamento com o noivo. E quanto mais o meu relacionamento for melhorado com o noivo, eu volto a dizer, mais eu vou conhecer o noivo. Mais eu vou conhecer o meu Cristo, o meu Jesus. E quanto mais eu conhecer o meu Cristo, o meu Jesus, mais o quê? Mais eu vou saber que esse Jesus é de caráter. Ele é bom. Ele promete, ele cumpre. Ele não falha. Eu não vejo falha nele. Eu ando com ele, eu sinto ele na minha vida. Eu tenho intimidade com ele. Ele não falha. Todo momento que eu estou com ele, eu não vejo falha. Então, quando você lê a palavra, quando você ouvir uma pregação, você vai crer. Você vai dizer assim, não é o pastor que está pregando. Aliás, é ele que está pregando, mas não é ele que está falando, é o meu noivo. Quem está falando é o Deus que eu confio tanto. Aí aumenta a sua fé. Opa, 45 nos assistindo. É isso aí, pessoal. Vamos trabalhar para Jesus. Convide mais pessoas. Você que está chegando agora, bem-vindo. Depois você assiste a live toda. Então é isso, o jejum não é meritocrático, o jejum é para intimidade, é para relacionamento. Não jejue
nunca mais na sua vida para pedir alguma coisa para Deus. Não faça isso. Não faça isso. Ah, pastor, mas no Velho Testamento tem muitos textos que falam sobre jejum e tal. O povo que jejuava, orava, buscava. Velho Testamento. Porque não tinha ainda o sacrifício perfeito. Depois do sacrifício perfeito, que é o sacrifício da nova aliança, não mais precisamos jejuar para pedir nada, para alcançar nada. Em nome de Jesus, não apenas o jejum. Não pague preço para nada mais. Apenas creia num preço que foi pago. Cuida da sua fé, meu irmão. Não deixe que nada venha minar a sua fé. A pregação da velha aliança, a pregação meritocrática, como tem minado a fé de muita gente. Como tem minado a fé de muita gente. Querida, é graça. Esse é o tempo da graça. O Pai te ama. Ele pode até não concordar com as suas atitudes. Ele pode até não aprovar as suas atitudes. Aí a gente pode tratar sobre isso em outro momento. Aquelas pessoas que não têm Jesus como Senhor, têm apenas Ele como Salvador. Mas nós estamos aqui falando sobre essa maravilhosa graça ainda. E nesse tempo da graça, Ele decidiu te amar incondicionalmente. Ele te amou primeiro. Você é filho, você é filha. Você é abençoado. Você que creu em Jesus, você que recebeu Jesus como seu Salvador. João 1,8. Aqueles que creram e receberam, foi dado a eles o poder de se tornarem filhos. E você como filho, você é herdeiro de Deus. Você tem um pai que te ama. Um pai que não é jejum que vai fazer você receber vitória. Não é jejum que vai fazer você expulsar demônio. Não é nada disso, querido. Não é nada disso. É o nome dele. É o nome daquele que te deu a procuração para usar. Quando você for orar, ore no nome dele. Porque o seu nome não é limpo, nem o meu, mas o dele é limpo, o dele é puro. Nós temos essa procuração. Nós somos abençoados não é porque somos bons. Nós somos abençoados por causa da obra consumada da cruz. Somos livres. Somos filhos. Somos amados dele. Não é nada que você faz. Aliás, eu e você, nós não temos nada que Deus precise. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Não é o que você faz que aciona Deus. Não é o que você faz que comove o céu. Não é o seu choro. Tem gente que quer convencer Deus. Se eu chorar, Ele vai ter misericórdia de mim. Querido, melhor que a misericórdia é a graça. Ah, pastor, eu tenho orado tanto, eu uso tanto esse termo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Está errado? Não, você pode orar sim. Mas tem algo maior que a misericórdia, é a graça. Por que ela é maior? Porque a misericórdia é condicional. Deus deixa claro, Paulo dizendo, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e não tem de quem não quer ter. A misericórdia era condicionada à promessa, que era condicionada às nossas ações, aos nossos créditos com Deus, à obediência à lei. A misericórdia é condicional. A misericórdia, ela vem depois. A graça veio antes. A misericórdia é condicional. Deus dá ou não dá? A graça Ele já deu. Cristo já morreu. Então, melhor do que a misericórdia é a graça dele. Você está debaixo da graça e não da misericórdia. Você está debaixo de um fato consumado. Nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados. Eu já sou abençoado. Você já é abençoado. Nós somos filhos. Então não é nada que você faz. É o quanto você crê numa obra que foi feita. Eu costumo dizer que enquanto a gente fica tentando... Isso é muito forte uma vez compreendido. Enquanto a gente fica tentando convencer Deus de nos dar alguma coisa, Ele fica também tentando convencer a gente. Mas Ele fica tentando convencer a gente que Ele já nos deu tudo. Entenda, querido. Entenda mais sobre a obra consumada da cruz, o que ela representa para você. Busque aprender mais sobre os benefícios dessa obra. Do que já está feito, do que já está consumado. Você já é filho, você é abençoado. E nada que você faz, você vai deixar de ser filho. Deus não fica lá assim, vou usar a caneta aqui. O Léo hoje pecou. Deixa eu riscar o nome dele do livro da vida aqui. Risca aqui, anjo. Riscou. Aí no outro dia o Léo se arrependeu, ficou santo, obediente. Opa!
Escreve de novo o nome do Léo aí. Aí depois de amanhã o Léo peca de novo, risca o nome dele de novo aí. Mas que bronca, ele desobedeceu de novo. Aí depois no outro dia ele se arrepende, ele ora, jejua, paga preço. Opa, põe o nome dele. Não existe isso, querido. Quando nós cremos e o recebemos, a palavra é clara. Foi dado a nós o poder de nos tornar filho. Ele pode nem aprovar as suas ações, porque isso acontece. Tem filho que dá prazer ao pai, tem filho que dá desprazer. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Tem filho aprovado pelo pai, tem filho reprovado. Mas nós não deixamos de ser filho. E tudo que foi feito na cruz não é porque nós merecemos. E você acha que agora ele vai trabalhar o que a gente merece? Ele vai relacionar com a gente através da meritocracia se ele já pagou tudo? Então não é o quanto eu mereço, o quanto você merece. Eu falei sobre jejum aqui, mas eu podia incluir aqui tantas outras coisas. Tem gente que crê mais na oração do que em Deus. Ele pensa assim, se eu orar, se eu chamar muita gente para orar, se eu montar uma corrente de oração e orar e pagar preço, Deus vai me dar. Querido, orar é muito bom, mas cuidado para você não orar com motivação errada. Onde está escrito que orar é pedir? Orar é estar com Ele. É relacionar com Ele. Tanto é que Paulo fala aos Tessalonicenses, orar é sem cessar. Imagine você ficar sem cessar pedindo. Orar é estar com Ele. Não é o quanto eu peço, é o quanto eu creio numa obra que foi feita antes de eu nascer, ter problema e pedir. Vou de novo. Não é o quanto eu peço, é o quanto eu creio numa obra que foi feita antes de eu nascer, eu nasci, cresci, precisei e pedi. É o quanto que eu creio. Nós somos escolhidos antes de nascer. Cristo pagou, a gente nem ainda existia. Não coloque Deus depois, Ele é Deus de antes. E não é nada que você faz. É tudo que Cristo fez. Você e eu não temos nada que Deus precise. Nada, nada. Nada que você faz muda Deus, comove Deus, chama a atenção de Deus para te abençoar. Tem outros méritos? Tem. Tem recompensa? Tem. Tem reinar com Cristo? Tem. Tem galardão? Tem. Mas no que se tange essa terra, as suas necessidades, as minhas, não é nada que você faz. Não é nada que eu faço que convence Deus de nos dar. Você sabe o que convence Deus de te dar? Quando você já é convencido que Ele já te deu. Quando você entra, como diz a palavra aos Hebreus, no Santo dos Santos, que é o lugar que nós já estamos, na verdade, em confiança. Confiança no sumo sacerdote. Confiança naquele que já pagou, que já se sacrificou por você. O sacrifício foi perfeito, completo, suficiente. Não queira fazer nada para alcançar nada. Creia apenas em tudo que já foi feito e que está disponível para você e para mim. Querido, eu falei que ia falar sobre outras coisas aqui também, mas eu acho que não vai dar para falar sobre tudo. Eu queria só falar uma outra coisa com você aqui, só para a gente entender o quanto não vai dar para falar tudo. Nós vamos tratar o assunto de ceia semana que vem, porque esse assunto de ceia, você vai perceber que está tudo ligado à meritocracia. Como, infelizmente, nós aprendemos um sistema meritocrático que se tornou um sistema altamente religioso. Então eu vou deixar o assunto de ceia para a semana que vem, para que a gente consiga ver a luz da palavra mesmo, o grande equívoco que muitos fazem em relação à ceia. Então, assim, eu vou fechar só com um texto que eu prometi, e sobre a ceia a gente deixa para a semana que vem. Olha só a mente meritocrática. Existe um texto em Hebreus 12:14. Eu vou encerrar com esse assunto aqui, que ele é bem conhecido, esse texto. Mas olha o que é uma mente meritocrática. Olha o que é uma mente que não entende a graça. Eu já compartilhei em algumas lives esse texto, mas o Espírito Santo pediu que eu repetisse ele. Eu senti que foi do Espírito mesmo. E vai ser muito bom você saber sobre isso. E antes de eu compartilhar esse texto, por favor, dá mais uma compartilhada aí também.
chama outros. Toda vez que vocês fazem um trabalho aí, vem muito mais outros. Você que chegou agora, vai e clica nessa setinha do aviãozinho aí, convida seus amigos para pegar pelo menos o final dessa live. E eles vão saber que essa live vai estar disponível aqui, e aí depois eles assistem tudo, sobre o jejum principalmente. Mas esse texto aqui, muita gente precisa ouvir isso aqui. Estamos batendo 49 pessoas simultaneamente assistindo essa live aqui. Então assim, você pode trabalhar um pouquinho mais, vamos alcançar mais vidas. Você pode pensar assim, mas pastor, 40 e poucas pessoas. Pensa assim, não. Esses que assistem essa live, entendendo esse assunto, eles vão lembrar amanhã, depois de manhã, de outros que não sabem dessa forma, que não viram dessa forma. E eles vão compartilhar, que compartilha e alcança muita gente. Porque a gente tem que sair desse entendimento equivocado, dessas trevas da palavra. Deus está trazendo luz ao nosso coração aqui, meu irmão. Luz, é precioso que Deus está dando para nós, é pão fresco, para a glória dele, para a glória dele. Eu vou trazer esse texto aqui que vai ser muito importante mais pessoas saberem, que é Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Onde está o problema da meritocracia? Muita gente já coloca esse ver o Senhor como ir para o céu. Ah, não. O texto está dizendo o seguinte, pastor: seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém vai para o céu. Por quê? Porque um dia, para eu ir para o céu, para eu ver Deus, eu tenho que ir para o céu. Não tem gente que pensa assim? Para eu ver Deus, eu tenho que ir para o céu. Então o texto está dizendo: seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, vamos melhorar aqui. Ninguém vai para o céu. Não, não é isso que está dizendo o texto. Preste atenção. O texto está dizendo assim: seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha a mente meritocrática. Eu preciso ser santo para ver Deus um dia. Oh, querido. Quem consegue ser santo sem ver Deus? Quem consegue ser santo sem ver Deus? Nós seguimos a santificação porque vimos Deus. E aí eu posso mudar aqui sim. Porque cremos em Jesus. Porque um dia alguém apresentou Deus para nós. Alguém apresentou o Senhor para nós. Pregou o Evangelho. E aí nós vimos Jesus. No sentido de crer. Aí quando nós cremos em Jesus, nós então nos tornamos salvos. E por eu ter sido salvo, eu então recebo quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo passa a habitar em mim. E aí ele começa a ver a casa toda suja, não é assim? A gente não crê e a vida é transformada no mesmo dia, na mesma hora. A gente crê, se arrepende, o Espírito entra em nós, e aí ele entra na casa toda suja. Já viu aquela casa que se aluga, tem 2 anos, que está parada, 3 anos, aí você abre a porta com a chave da imobiliária ou do proprietário, você olha, está cheio de carta debaixo de papel debaixo da porta, poeira, teia de aranha, tá aquela bagunça, parede tudo suja. Aí você fala assim: não tem condição nenhuma de morar nessa casa. Você vai lá, aluga, você paga o calção, o fiador, enfim, você assina o contrato. Aí você vai lá e faz o quê? Uma faxina na casa. Aí você entra para fazer a faxina. Não é assim? O Espírito que é santo, quando você creu e eu criei, preste atenção nisso aqui. Você recebe ele. E ele entra na nossa casa e dá uma olhadinha para dentro da nossa casa e fala assim: tem gente que pensa assim, que a gente precisa santificar primeiro para ele entrar. A gente não precisa dele. A gente já santificou. Não, a gente precisa dele para ele santificar a gente. Ele é que é santo, a gente não é. Ele tem o que a gente não tem. Então a gente precisa dele. Como? Recebendo Jesus, é o caminho. A gente recebe Jesus, a gente crê em Jesus. Aí na pessoa do Espírito Santo, Jesus entra em nós. Vê a casa toda suja. Então ele começa a limpar a nossa casa. Ele só quer que a gente administre essa casa limpa. Ele olha para dentro de nós e fala: mas quanta sujeira, é droga, é prostituição, é mentira, é palavrão, é bebida, é cigarro, é adultério, Ele vê tanta coisa em nós suja, ele começa a lavar, ele começa a limpar,
Ele começa a trabalhar dentro de nós. Isso é meritocracia? É graça, irmão. É Ele. Isso é libertação. Então ele começa a limpar, sabe? Desejos, vontades pecaminosas, sabe? Tudo aquilo que não presta. Ele vai trabalhando na gente. A conversão, ela é progressiva. Ela demanda tempo. Ele vai trabalhando, vai mudando a gente e tal. E a gente começa a se tornar pessoas santas. Para ser salva? Não, nós já fomos. Quando nós cremos, nós somos salvos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação não é o fim, é o início. Então preste atenção nisso aqui. Eu não me santifico para ver o Senhor. Eu me santifico porque vi o Senhor. Eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico porque sou um salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. E por isso sou santo. Porque sou bom? Não. Eu sou santo porque o Espírito que é santo me ajuda a ser santo. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me fortalece. É uma graça que me basta. É suficiente. Não é mérito meu, não é minha força, não é do meu jeito. Eu crio numa obra que foi feita. E é nessa obra que eu sou forte. É essa graça que me sustenta. Então não é nada que eu faço para ter. Só eu crer numa obra que foi feita, então eu sou. Porque o que você tem pode te roubar, mas quem você é, ninguém te rouba. Eu sou salvo, eu não tenho a salvação. Eu sou salvo. Porque eu sou bom? Não, porque quem é bom habita em mim. Ele é bom. Ele me salvou. É o amor dele. É a bondade dele. Então não é santificação primeiro para ser salvo, para receber o céu, não. É o céu primeiro. É a santificação primeiro, perdão, é a salvação primeiro, para depois vir o céu, vir a santificação. O nosso Deus é de antes. O tempo da graça não é o que você faz para receber, merecer, não. É o que Cristo fez e te fez merecedor quando você crê. É uma obra que foi feita. Nunca relacione com Deus através da meritocracia. Nunca relacione com Deus através da barganha, do que Ele vai fazer por você. Não. Se relacione com Ele por tudo aquilo que Ele já fez por você. É a cruz. Está consumado, está pago. Está tudo pago, está tudo consumado. Então o que o texto está querendo dizer, pastor? Que eu preciso seguir a paz com toda a santificação para um dia eu ver o Senhor? Não. Ele está dizendo assim, olha, você já viu o Senhor. Você já creu, Ele habita em você. Preserve isso. Preserve isso, porque as pessoas lá fora precisam ver o Senhor em você. E se você não for santo, eles não vão ver. Então está dizendo que ninguém verá o Senhor em mim. Sabe aquela pessoa que está lá no trabalho há 1 ano e ninguém sabe ainda que ela é de Deus, que ela é filha de Deus, que ela é, na linguagem aí, que ela é crente. Porque as pessoas não vêem Deus nela. Porque não vive a paz com todos. Veja que o texto está falando de relacionamento. Não vive a paz com todos e nem a santificação. Ele não tem a cruz, relacionamento com todos e a santificação com Ele. E aí ninguém vê Deus na gente. É isso que ele está dizendo. Se a gente não ter paz no trabalho, se a gente não passar essa paz para as pessoas,
se a gente não fazer jus ao Evangelho de Cristo que a gente creu, ao Espírito que em nós habita, as pessoas não vão ver Deus na gente. Ninguém verá o Senhor na gente. Por isso que Jesus disse assim: quem me vê, vê o Pai. Nós somos a expressão viva de Cristo na terra. Nós somos a materialização de Cristo na terra. Uma pessoa cheia de Espírito Santo não é aquela que coloca para dentro, é aquela que coloca para fora. Muita gente pensa que para encher é pôr para dentro. O balde é assim, mas qualquer vasilhame é assim, joga para dentro. Mas a vida cristã é o contrário mesmo. Não é colocar para dentro, é colocar para fora. Se quer se mostrar cheio do Espírito Santo para as pessoas, coloque Deus para fora. Deixe as pessoas olharem para você e ver Cristo em você. Exponha Cristo através do seu comportamento, através da sua atitude, através da sua paz. É isso que o texto está dizendo. Não torne meritocrático aquilo que é graça. Não viva mais da meritocracia. Não pague preço para ser abençoado. Não jejue para receber vitória. Não, querido, você já é mais que vitorioso. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. Quanto mais eu entendo essa graça, quanto mais eu tenho luz sobre essa graça, mais apaixonado com esse Cristo fico. Mais santo eu me torno. É uma graça que me dá força para vencer o pecado, é uma graça que não tem crise, é uma graça que me faz esbanjar de amor, é um amor que constrange. De modo que agora eu quero viver para Ele, não viver mais para mim. A gente chega a um nível de entendimento desse amor que perde o sentido da vida em prol de si mesmo. Perde o sentido buscar os seus sonhos pessoais. Aí você fala, você vai parar de sonhar, então você morre, pastor. Não. Eu paro de sonhar os meus sonhos. Eu passo a sonhar os sonhos que são maiores que os meus. Eu passo a não ser mais o primeiro. Eu passo a me tornar, pelo menos alvo, o último. Ah, querido. É isso. Então assim, eu achei que ia falar de ceia hoje, não deu. O Espírito Santo conduziu de outra forma. Mas não torne a graça meritocrática. É graça, meu irmão. É graça. Estou vendo aqui muitos comentários, mas tem um aqui que eu faço questão de, por favor, né, me perdoe muitos que eu não estou lendo todos aqui, mas eu quero ler pelo menos um aqui, da pessoa que eu amo tanto. É esse aqui, ó, para a gente encerrar. Quero ler do Tiago e da Daiane. Né, Tiago? Nunca imaginei estar hoje onde estou, porque a cruz me alcançou. É inexplicável. Eu me lembro quando eu vinha do sítio e parava ali perto da Parebuna e dava carona pro Tiago. Tiago ainda no mundo, perdido, morava na rua da minha casa. Não foram muitas vezes, mas aconteceu de ele entrar no carro e eu começar a falar de Jesus para ele. Hoje o Tiago é um homem de Deus, uma bênção, servo, membro ali da Resgatando com a gente, casado, família, uma filha linda. É uma obra grande que Deus fez na sua vida, Tiago. Quem está à sua volta sabe. É isso que Deus faz. Ele é bom. Ele é bom. Deus não é juízo no tempo que Ele é graça. Pastor, vai ter juízo lá na frente? Vai. Vai ter condenação? Infelizmente, vai. Muita gente vai para o lago de fogo? Vai. Muitas pessoas salvas não vão reinar com Cristo? Não vão. Mas é para outro momento. Esse momento, enquanto você não entender a graça, não adianta pregar outra coisa para você, meu irmão. A gente tem que parar nesse assunto até você ter a plena revelação.
E eu creio até que o próprio Espírito Santo vai fazer de você uma máquina na obra dele. Alguém de reino. Quando eu conheço o meu Salvador na profundidade, eu o consagro como meu Senhor. Meu Salvador, eu sou dono das minhas vontades. Meu Senhor, eu sacrifico as minhas vontades pela vontade dele. É assim. Mas é uma obra de dentro para fora. Não é com dogmas de igreja, costumes, regras, não. Não é na força da lei, é na suavidade da graça. É isso, querido. Semana que vem nós vamos estar juntos novamente, já vou encerrar aqui. E aí a gente fala sobre ceia. Você precisa ouvir sobre ceia. E é claro, eu vou tratar mais alguma coisa, mas o assunto de ceia ficou para trás. E a gente fala sobre ceia semana que vem. Compartilhe essa live para que outros sejam alcançados. Compartilhe essa live para que outros sejam iluminados. Não é nada eu, é o Senhor. É tudo o Senhor. Eu volto a dizer que a luz não tem o poder de criação. A luz tem o poder de revelar o que já foi criado. Então, quando a gente está falando de nova aliança, de graça, pós-cruz, obra consumada, não é nada que a gente está inventando, criando. A luz não cria. A luz só mostra o que já existe. E Deus tem trazido um tempo de luz muito forte na minha vida, na Resgatando Vidas também, nesse tempo que a gente tem aprendido sobre nova aliança. Tem trazido luz, entendimento de coisas que estavam obscuras, que foram ensinadas de forma equivocada. Não estou culpando ninguém aqui. Mas nós podemos viver esse tempo de luz. Eu tenho orado todos os dias para que o Senhor traga mais luz, traz intensidade de luz em todas as áreas que ainda são trevas. Faça essa oração para o Senhor traga luz todos os dias. Todos os dias. Quero pedir perdão aos irmãos que eu não interagi muito com vocês hoje aqui. Tem muita gente que fez... Eu vi perguntas aqui, mas eu estava num raciocínio e não queria parar o raciocínio. E a pergunta acabou ficando. Se essas pessoas quiserem depois me chamar no particular, eu posso responder essas perguntas. Claro, em nome de Jesus nós vamos responder. O Espírito Santo usando a nossa vida. Peço perdão para todos aqui, os irmãos que fizeram alguma pergunta, e vai ficar para uma outra oportunidade. E no mais é isso. Se você ainda não nos segue, siga aí. Tem muita coisa boa lá no Instagram já. Muito conteúdo lá. Essas lives estão sendo salvas lá também. Você que ainda não inscreveu no nosso canal, inscreva, porque nós vamos subir todo esse material também lá para o canal, porque tem gente que não tem Instagram. Então é importante você seguir lá no canal, tá? Inscrever no canal, porque aí quando a gente subir essas lives para o canal, daqui uns dias vai acontecer as lives subindo para o canal, aí você pode pegar lá no canal e compartilhar com alguém que não tem Instagram. Então por isso que é importante você seguir lá no nosso canal, José Carlos Vieira. Esse Léo, José Carlos Passo PR, né? Eu tô lembrando meu canal, amor. PR José Carlos Vieira. PR José Carlos Vieira. Tá lá o meu canal, você pode tá inscrevendo lá e assistir outros conteúdos por lá também. Nós temos um tema muito bacana lá, entendendo as diferenças. Tem muito conteúdo lá também já, mas nós vamos pôr mais conteúdo lá ainda porque o canal é novo. E também aqui, se você chegou agora e ainda não me segue, me siga aqui, chame outros para estar seguindo também, que a gente vai estar compartilhando todas as lives por aqui também, deixando elas salvas aqui. Deus é muito bom, Deus é sempre bom. Busque todo dia crescer nessa graça e no conhecimento. É isso aí, uma semana poderosa para nós, que Deus vai dar? Não, que Ele já deu, está consumado. Ele já pagou pela nossa semana. Apenas creia, se aproprie e tenha uma semana vitoriosa, onde você colocar a mão vai prosperar. Se você está aqui agora me assistindo para encerrar essa live, e você está passando por algum momento difícil, você está sentindo alguma dor, está passando por alguma enfermidade, põe agora a sua mão nesse local enfermo. Eu declaro a sua cura agora. Nesse exato instante estou declarando a tua cura. Nenhuma dor tem o poder de prosperar no seu corpo. Você é salvo.
mas você também é curado. Você é curado, mas você também é liberto. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora a cura manifestando no teu corpo, a libertação manifestando na tua alma. Eu declaro agora você livre desse mal. Está consumado. Está consumado. Está materializando agora no seu corpo a cura. Eu declaro um milagre, desde a planta dos pés até a sua cabeça. Problema nos olhos. Você que está com problema nos olhos, eu declaro agora a sua cura. Problema no coração, na coluna, no estômago, nos braços, nas pernas, nos joelhos, nos ouvidos, na cabeça, em toda parte desse corpo. Onde houver qualquer tipo de enfermidade, caroço no corpo, Covid, qualquer problema que estiver acontecendo no seu corpo. A cruz de Cristo, a obra consumada da cruz te cura agora. Naquela cruz foi levada essa enfermidade e agora eu declaro que ela saia do seu corpo. Eu declaro nesse exato instante a sua cura, o seu milagre, nesse exato momento. Compartilhe essa live com alguém. E o que eu estou declarando aqui, quando a pessoa assistir, alguém que está enfermo, assistir esse finalzinho, eu estou declarando sobre a vida dessa pessoa também, que será alcançada fora desse ao vivo aqui agora. Que assistir esse momento, que estiver passando por uma enfermidade no corpo, eu estou determinando pela obra consumada da cruz, do Cristo que cura, eu estou determinando essa cura agora nesse corpo. Agora, seja livre desse mal. Seja livre agora, em o nome de Jesus. Queridos, uma semana poderosa para todos, então. Segunda-feira, no mesmo horário, estaremos de volta. Amanhã, na Resgatando Vidas, nós estaremos num poderoso culto de celebração, na nossa terça radical, ministrando um tema poderoso, graça, abundante graça, que é um assunto que eu não paro de falar mais. Aleluia! Deus é bom.